Família, um projeto de Deus. Nós saudamos a todos que estão conosco, com a paz do Senhor. Nós vamos dar início ao programa Família, um projeto de Deus. O tema nosso hoje é o filho da Sunamita. A parte 2, já tivemos o primeiro na semana passada, e vamos hoje tentar concluir esse tema que é o filho da Sunamita. Estamos aqui hoje com dois pastores, o pastor Léo Dias, que é coordenador ali da região da Serra, na área de Feio Rosa. Léo, Pai do Senhor. Amém, Pai do Senhor, pastor Marcelo, os nossos irmãos, todos aqui presentes, né? Também conosco. E também estamos conosco, pastor Helber, que é diretor da escola Eduardo Dodge. Pai do Senhor. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, irmãos, uma bênção estar aqui. Nós vamos dar início ao nosso programa com o pastor Helber, lendo um texto e fazendo os comentários iniciais. O texto que vamos ler, irmãos, está no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 30, diz assim: Porém disse a mãe do menino, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. O assunto que nós estamos discutindo, conversando, né, pastor Marcelo, foi a posição da Sunamita com relação ao filho dela. Ele sentiu um mal, foi entregue ao pai, o pai deu sequência para a mãe, e essa mãe ela tomou uma decisão, e a decisão dela foi se colocar de joelhos. Ela orou, e dado o tempo, ela não obteve respostas, ela decidiu procurar o profeta. Nós estamos vivendo um tempo em que as mães, elas precisam cada vez mais dessa experiência aqui. Porque hoje a criação de filhos, ela é um milagre absoluto em todos os detalhes. Não há como nós criarmos os nossos filhos sem a operação do Senhor. E essa mãe, ela teve uma experiência, ela chegou numa posição que não tinha o que fazer, ela identificou a morte. Ela identificou a morte. Então, ela foi sensível à situação, trazendo para o lado prático, né? As mães, né, e os pais, eles são as pessoas postas, inclusive responsabilizadas por Deus, para identificar isso nos filhos. Nós temos que saber olhar para os nossos filhos e ver o que está acontecendo. Então ela se colocou de joelhos, mas ela viu que não tinha mais. Aí agora ela precisava da operação do Senhor. E ela foi em busca do profeta. E esse desejo dela repercutiu, né, em muitas coisas. E um ponto interessante em relação a isso, Helber, é que observe que o Geazi não compreendeu a dor dela. Quando ela estava ali aos pés do homem de Deus, chorando pelo filho, ela queria recuperar o filho. É a situação de muitas mães hoje. Em muitos lares, há lágrimas. Na verdade, toda a família tem a sua aflição. Toda a família tem o seu drama. E ela estava ali chorando, e Geazi, aos pés, e Geazi vai meio que como repreendê-la, vai tirá-la, como se ela estivesse incomodando o homem de Deus. Tanto que o profeta fala assim, não deixai-a, porque ela está amargurada de alma, ela está aflita. Então, os pais entenderem que muitas vezes a sua aflição familiar, muitas pessoas não vão compreender, porque ninguém consegue medir a dor do outro. Aí talvez você vai encontrar algum Geazi pelo caminho, achando, que exagero, não é bem assim. Mas o que é importante ali? É que o homem de Deus compreendeu a dor dela, de que para ele ela não estava incomodando. Ele falou, não, deixa ela. Assim, deixa ela chorar. A dor dela é legítima, ela precisa. Então, isso nos consola, saber que o Senhor sempre entende a nossa dor. Que bom, né? Não é, Léo? Deus se compadece, né, dos seus filhos. Exatamente. Isso é muito importante, né? E o pastor Helber, né, colocou um assunto interessante, os nossos filhos, às vezes, eles estão... a sociedade, o mundo, hoje, nós estamos vendo os filhos morrendo dentro de casa, né, Marcelo? Como a situação aqui... muito bom. Né? E assim, tomando até um pouquinho antes a palavra, sei que foi talvez trazido no outro episódio, mas um fato interessante, quando o filho ele
ele trouxe aquela dor na sua... Ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai estava ali no campo com ele, e o pai ali, talvez ele não se sensibilizou naquele momento, de que havia um problema ali. E o pai simplesmente falou, vai com o moço. Né? Então, tem momentos aqui, o pai, a mãe, nós estamos falando para uma família, e nós devemos ter um momento de escuta aos nossos filhos, de ver o que está acontecendo, como que está a situação, né? O nosso filho. E nós até falamos sobre Abraão, Isaac, aquele momento maravilhoso, quando Abraão estava ali no Monte Moriá, leva o filho, e o filho, ele brada, né? Meu pai, né? Quer dizer, ele quer ser ouvido pelo pai, e o pai ali, Abraão, prontamente ele falou, eis-me aqui, meu filho. Então é o momento que o pai e a mãe ali precisam estar ali ciente, né, que o filho está dentro da sua casa ali, precisando daquela escuta, né, de estar ali, né, como você falou do Geazi, né, ali, Geazi às vezes não sensibiliza, mas a gente precisa... A impressão que né? dá, né, Léo, é de um pai ausente, porque qual seria o cenário ideal? É que quando ela subiu ao Monte Carmelo para chorar pelo filho, é que o pai fosse junto. Não, vamos buscar junto para os nossos filhos. Vamos madrugar junto para os nossos filhos. Vamos buscar junto o Senhor, vamos jejuar junto. E essa é uma grande realidade que nós, né, há muitas vezes, até na igreja, nós somos pastores, vemos isso. Muitas mães buscando sozinhas pelos filhos. Sim, verdade. Há uma ausência em todo o cenário, na subida, na busca, depois da casa, até depois da ressurreição, o pai não aparece mais. Eu sempre cito um contraste, que o contraste nos ajuda a identificar as coisas. O contraste deste homem com Jairo. Você vai encontrar Jairo, um pai lutando pela filha, indo atrás de Jesus, querendo alguma coisa, e esse pai como que não aparece. E aí qual o grande detalhe? A Bíblia tem detalhes que enriquecem muito. Qual o nome desse pai? A Bíblia não revela. Não tem nome. Jairo a gente sabe. Então, porque a Bíblia dá o nome àquilo que teve significância para o Senhor. Então nós temos, todos nós, pais, devemos procurar isso que Léo falou, ser pais presentes e junto com as mães, buscar o Senhor pelos filhos junto com as mães. E o profeta, ele se sensibilizou, né? É ele que vai se sensibilizar naquele momento, de ouvir o clamor, o choro juntos ali. Nós não somos, né, as pessoas que às vezes vamos talvez resolver todas as coisas, né, Marcelo? Mas nós temos profeta, né? Inclusive isso, né, que Léo está falando, pastor Marcelo, e o que o senhor falou no começo, há situações que a dor ela é tão específica que quando você fala muito, as pessoas te ignoram porque não aguentam mais você falando, porque elas não te entendem. E aí tem aquele texto assim do rei Ezequias que ele fala assim, Senhor, eu te louvo porque o Senhor abraçou a minha alma. Então essa experiência da alma é só... Isso tem que estar dentro do poder de Deus. O homem não é capaz de olhar para a alma de ninguém e sentir a dor. E a solução, ela não estava em Geazi. Tanto que Geazi foi lá, ele estendeu o bordão e nada aconteceu. Ele voltou declarando a derrota. Então ele falou, olha, eu estive lá e o menino não despertou. O menino está dormindo. Mas a sunamita, ela estava apegada ao profeta. Porque na mente dela e na experiência dela, até por tudo que já tinha acontecido com ela, ela sabia que do profeta vinha as coisas do Senhor e o Senhor se manifestava por isso, né? Então esse entendimento de que as coisas são resolvidas pelo Senhor, elas ficam muito claras nesse texto aqui. Mas tem um aspecto que na conversa anterior aqui de começarmos o programa, que o Helbert abordou, que eu acho que vale muito a pena abrir aqui para todos, para compartilhar com todos, que foi o método usado pelo profeta para poder recuperar a criança. Porque, na verdade, quando você olha nesse texto, qual é o grande tema aqui no texto? Era recuperar a criança. A mãe perdeu a criança e precisava recuperar. E isso é uma realidade hoje em muitos lares.
crianças ainda novas, adolescentes, que precisam ser recuperados espiritualmente, às vezes também emocionalmente, na vida escolar. E aí a Bíblia é mestra em ensinar. Qual foi o método que o profeta usou? Aí o Herbert abordou muito bem. Ele deitou-se sobre a criança, botou boca sobre a boca, os olhos sobre os olhos e a mão sobre as mãos. A gente podia falar um pouco sobre isso. Isso aí, né? Muito bom. Que bênção, né? Esse aspecto aqui, Marcelo, que até para nós, né, na nossa vida, como que vamos recuperar os nossos filhos? Como você colocou, a Bíblia é mestra, né? Nós temos um norte, né? Uma solução, o pai, a mãe, nós temos, né? Primeiro aí é o profeta, que ele é que vai ter a solução, né? Ele teve a solução e Geazi não teve, mas Eliseu, ele foi até lá, deitou-se, né, sobre a criança, é o corpo. Então, o segredo está no corpo, né? Primeira coisa, o corpo. É um momento de comunhão. É um momento que uns estão orando uns pelos outros, é a professora, é o pastor, é o diácono. Então, nós estamos, né, é um corpo que vai transmitir a vida, em oração, em comunhão, é que vai transmitir. Quando ele coloca a boca sobre a boca, o olho sobre o olho, a mão sobre o olho, isso aqui profeticamente para nós tem um significado muito importante. A boca fala da intimidade, fala do falar. E nós falamos de uma nova criatura, né, pastor Marcelo? Então, recuperar uma criança para ser a mesma criança? Não. Mas nós queremos filhos que sejam bênção. Amém. Nós queremos isso, nossa casa. Então, é um filho que vai ter o falar do profeta. Muito bom. Vai ter o falar, vai ter um testemunho quando ele abrir a sua boca. O que olhar? Nós estamos vendo aí muitas coisas, né? O celular, entre outras. Então, as crianças hoje, elas estão abertas a ver muitas coisas. Mas o olhar que o Senhor tem colocado para os nossos filhos são os dons espirituais. Muito bom. O Senhor quer ouvir, quer dar essas experiências, que eles tenham um olhar diferenciado, um olhar para as coisas de Deus, para as coisas do Senhor. A mão sobre a mão, né? É um filho que está integrado no trabalho, na obra. Os nossos filhos já estão ali. Eu mesmo fui um desses, né? Com 12 anos, 10 anos de idade, eu já era instrumentista, né? Que coisa boa. Era instrumentista. Então, os nossos filhos, nós queremos isso. Nossos filhos sejam bênção nas igrejas, integrados, né, no trabalho, na presença do Senhor. Né, pastor? Essa colocação aqui, eu tenho certeza que as revelações, para quem está assistindo, o Senhor vai conceder e aumentar, mas esse menino falou assim, minha cabeça é minha cabeça. A primeira coisa que a palavra registra é olhos e boca. É o jeito mais fácil que tem de uma criança morrer. É pelos olhos e pela boca. Porque hoje o mundo ele entra na mente, a cabeça, o cérebro, a mentalidade, as coisas que provêm da alma, né? Elas ficam ali... São as janelas da alma. As janelas que Provérbios. estão postas e assim, nós não queremos ser redundantes, porque acredito que todo mundo já saiba disso, mas a guarda sobre o que se vê e o que se fala, o que se ouve, os nossos filhos, né? O que os nossos filhos estão ouvindo, vendo e falando, ela é fundamental. Porque esse menino aqui, o que foi que aconteceu? Essa questão súbita, os olhos dele, o que ele estava vendo, com quem ele estava conversando, quais eram os assuntos dele. Então, um assunto que nós sabemos, podemos citar aqui como exemplo, é a escola bíblica. Léo, nós aqui, eu sempre falo com as crianças da igreja, né, que eu passei a vida inteira ouvindo a história de Jacó, de Isaac, de Abraão, de Daniel, porque a gente teve essas aulas muitos anos, né, mas foram coisas que elas não foram repetitivas, elas foram instruções que dentro das determinadas revelações o Senhor nos construiu. Então, você ouvir a pergunta das classes, por exemplo, a gente sempre comenta na escola bíblica, que é a pergunta que às vezes ela que demanda mais estudo, né? Porque é sempre uma comparação.
Mas veja, são olhos e boca travados na doutrina. Então você está aqui, você está preso, você está tendo uma experiência com a Trindade, o seu menino está preocupado com as coisas do Senhor e não está preocupado com as coisas do mundo. Então, olhos nas coisas do Senhor, boca falando as coisas do Senhor e as mãos no trabalho do Senhor. O profeta, quando o Léo já disse isso, né? Ele entra dentro do quarto, ele fecha a porta. Eu acho que isso também é um comentário interessante, né? Dada uma determinada idade, os nossos filhos, eles têm, diante do Senhor, que escolher se eles vão servir a Deus ou não. Então, a experiência desse menino aqui foi ele e o Espírito de Deus na figura do profeta. A mãe não estava ali dentro do quarto. Era ele e o profeta. Então, são experiências que os nossos filhos estão tendo, inclusive nos dons, na instrumentalidade, no louvor, na evangelização, de rua. Eles não têm vergonha, né? Eles vão convidando. Então, é o trabalho. As mãos nas coisas do Senhor. Sabe um aspecto interessante? Até um outro aspecto a gente abordar em relação aos olhos sobre os olhos e a boca sobre a boca, porque quando nós queremos recuperar uma criança, que a boca sobre a boca também no seguinte sentido, de você usar a linguagem da criança. Ele botou a boca dele sobre a boca da criança. Se você quer atingir uma criança, você tem que usar a linguagem da idade dela. Se você falar com criança com um vocabulário de adulto, é muito difícil alcançar uma criança. O vocabulário que você fala, você quer alcançar uma adolescente, você tem que ter a linguagem certa para o adolescente. Por isso que esse cuidado que todos nós temos, pastores, quando você vai definir uma professora, qual é o perfil dela? Ela tem perfil, como a gente até brinca, né? Ela é boca mole, então para pequenos. Ela tem uma linguagem mais firme, mais para adolescente. Então, para você tem que ter a linguagem certa para cada classe. E outra coisa interessante é os olhos sobre os olhos, ou seja, para você recuperar uma criança, você precisa enxergar o mundo com os olhos dela, porque o mundo da criança não é o nosso. Sim. Eles vivem em outro mundo, os valores deles são diferentes, é um mundo muito atípico. Então, até pontos para a gente que são pequenos, que são até às vezes insignificantes, de menos importância, no mundo deles, aquilo tem um valor. A irmã Sara sempre conta um exemplo de uma criança que o sonho dela era ir para o supermercado com o pai de mão dada. Ela sempre pedia, pai, sai no supermercado, eu posso ir com você? Porque ela queria que todo mundo soubesse que ela tinha um pai. Quer dizer, para o adulto isso é tão pouco, é tão nada, né? Mas no mundo da criança, aquilo era a coisa mais importante. Então, se você quer entender o seu filho, procure olhar para o mundo dele com os olhos dele. Sim. Que aí você vai conseguir entrar neste mundo e dar a palavra certa e aí recuperar o seu menino. Muito boa essa colocação, Marcelo, principalmente porque nós estamos lidando agora com a geração Z, né? É uma geração hoje que, diferente das nossas tias e lá atrás, e hoje é uma geração que hoje estão aprendendo, já nasce com celular, essa é a verdade. Né? Então, o que é o papel do pai e da mãe é exatamente ver o que está acontecendo, quais são os olhos dele, né? E instruir, conforme Provérbios, né? Instrui o menino no caminho. Isso aqui é bom, a internet são ferramentas que daqui para frente, né? Hoje nós estamos falando em inteligência artificial, etc. Vão vir coisas aí, né, que a ciência está trazendo, né? Mas nós, como pais e espiritualmente, temos que ter essa visão do profeta aqui, o tempo todo. Você vai ter que... É muito boa essa colocação, né? O olhar, você precisa conhecer, você precisa saber o que seu filho está vendo, né? Não é delegar, como, né, a gente coloca, mas é você acompanhar mesmo, trazer ali, ver o que... Né? Entender o que é o mundo infantil, né? O que é o mundo de um adolescente de hoje. É diferente do nosso tempo. É muito diferente, mudou muito isso, né? Senão você fica deslocado totalmente da realidade deles. E aí você não consegue entrar. E é uma realidade que ela tem uma sutileza de perigos, assim, cada vez mais detalhada, né? São muitas coisas perigosas. Isso que o senhor falou de se alinhar à criança,
alinhar, né, na visão, na forma de pensar. Isso tem uma série de aplicações, né? Você vai dar uma explicação bíblica, profética para uma criança de 10 anos, você vai falar de um jeito, vai falar para uma de 3 anos, vai falar de outro jeito, inclusive com palavras, senão ela não vai te entender. Então, às vezes, eu tenho uma filha de 9 anos, ela me faz perguntas específicas, por exemplo, sobre Ló e Abraão, a história de Ló e Abraão, que é uma história com muitos detalhes. Então, isso aí você tem que ser muito, muito calmo e tudo mais para você explicar. Mas ainda sobre a questão do menino e do profeta, esse menino estava frio, tanto que a Bíblia registra que a carne dele aqueceu. Então a transmissão do espírito, do calor, da manifestação do Senhor, aqueceu a carne do menino. Só que aí a carne do menino aqueceu, o profeta ainda andou daqui para lá, depois ele sobe, ele se deita sobre o menino, e aí o menino expira 7 vezes e respira, e revive, né? A experiência dos nossos adolescentes e jovens, e crianças, adolescentes e jovens, com essa questão da necessidade da transformação, da bênção do Senhor, às vezes ela não é na hora, porque a mãe quer a coisa na hora. Não, Senhor, eu vou ajoelhar aqui e quando eu levantar, tá tudo resolvido. Nossa, mas não. Aí tem aquela fala, né, assim, eu sou tua serva e não é possível que isso, né? Mas o Senhor, ele é na economia dele, o tempo é dele. E o interessante é que esses 7 vezes ele é o que antecede o Dinamã, que também foi 7 mergulhos, né? Mas é um tempo do Senhor para aquela criança voltar. Mas ela saiu com a criança viva. É verdade, muito bom. Ela saiu com a criança viva. Quando foi buscar o profeta, né? Sim. Uma coisa interessante hoje, muito atual, é a questão de métodos. Né? Como criar os filhos. Cada um hoje tem muitos métodos e livros e mais livros. Hoje você entra na internet e tem assim canais e mais canais de métodos de todo tipo de ideologia, de crença. E abordar esse tema dentro desse texto. Por quê? Porque o profeta Eliseu tinha sido discípulo, aluno do profeta Elias. E ele tinha visto e aprendido e testemunhado o método que o profeta Elias usou para ressuscitar a criança. Ele tinha visto, deitou sobre a criança, olhos sobre os olhos, o calor e tudo isso. Mas naquele dia ele quis inovar. Ele podia usar o método que aprendeu com o Senhor. Não, ele quis fazer diferente. Um método diferente, inovador. Pegou o cajado dele, deixou na mão do Geazi, vai lá e roda. É meio inovador, né? Pega o cajado e roda no rosto do menino, não deu nada. Depois ele pegou e usou o método que o Senhor tinha revelado na hora. Então, os pais terem muito cuidado com isso, porque há muitos, hoje no mundo da internet, das redes sociais, cada hora aparece um influencer, um youtuber que está aí com não sei quantos milhões, e métodos e mais métodos, e às vezes é tudo inovação que não funciona. Aquilo que o Senhor ensinou para nós, o que a palavra ensina sobre nossos filhos, nunca vai envelhecer. Nunca. Porque revelação não envelhece. Você nunca vai precisar renovar, né, reajustar uma revelação. Aquilo que o Senhor já estabeleceu, vamos fazer. Porque aí nós vamos conseguir recuperar os meninos, né? Que bom, né? De fato. A solução, aquilo que nós falamos aqui, a Bíblia, a palavra de Deus, está aqui, né? O nosso ensino, né, pastor Marcelo? É verdade. Sempre foi. Nós sempre caminhamos aqui a palavra. Nem só de pão viverão, mas aquilo que vem da boca de Deus. Então, os nossos filhos vão viver experiências maravilhosas com aquilo que vem da boca de Deus, que está aqui a palavra, né? Esses ensinos, é um método, né? Esses múltiplos ensinos, esses vários métodos que a maioria deles gera mais confusão do que qualquer tipo de apoio. E frustração. Frustrações. A pessoa começa a esperar o que não existe, né? Não dá resultado, né? Isso, mas a palavra, ela é fiel, né? Ela é o escudo e o broquel.
Então, nós ficamos com o Senhor. É lógico que existe todo um estudo psicológico, neuropediátrico, a ciência está aí, e a gente sabe que nós não estamos alheios àquilo que está posto para ajudar, mas a nossa confiança, ela está no Senhor, né? Não são em carros e em cavalos, nós estamos confiados no Senhor. E assim, até comentário profissional, né? Nós vemos muito isso. As pessoas chegam para conversar sobre filhos, né? E eles já chegam como se fossem acadêmicos da formação pedagógica, porque de tanto que ouviram na internet, e de leram, e escutaram, e conversaram, mas a palavra, ela é o que o Léo falou aqui, instrui o menino no caminho que deve andar, e caminho tem um só, nós só temos um caminho, é Jesus e nós vamos para o céu. Tudo que diverge, deriva, não nos interessa, mas nós sabemos que está aqui. Então, os pais, sabendo que o mundo ele existe aqui, está tentando atrair os nossos filhos, mas, insisto, né? Bocas, olhos e mãos. Colocar o menino para fazer o que não pode. E aí eu fiz um comentário antes, né? É aquela questão de imitar, né? A imitação do mundo sempre vai gerar prejuízos. Sempre, mas firmes na palavra, os nossos filhos vão crescer em graça. Estamos chegando ao fim do nosso programa, né? Léo, Herbert, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Chegamos ao fim, então, desse programa e deixamos uma última palavra acerca do texto que foi meditado. O calor do corpo ressuscita. O que recuperou aquela criança? Foi o calor do corpo do profeta. A igreja é o corpo de Cristo. Você quer recuperar o seu filho, você quer ver ele vivo, mantenha ele em contato com o corpo, que é a igreja. Porque há um calor no corpo de Cristo, que é a igreja. É o calor da presença do Senhor. Então leve o seu filho para a escola bíblica dominical, leve para os cultos, leve para ter amizades dentro da igreja, leve para ter na igreja muitas mães e muitos pais que vão orar por eles. Uma certa vez eu vi uma experiência, testemunhei uma experiência literal desse texto. Nós estávamos em uma reunião em São José dos Campos. Estava bastante frio naquele dia. E entrou uma mãe, ela estava grávida de 6 meses. E a reunião foi no domingo de manhã. Na sexta-feira ela tinha feito ultrassom e veio o diagnóstico que a criança estava morta. A amiga dela, que era da igreja, uma irmã, a convidou para ir à reunião, porque ela estava muito abatida, estava assim, inconsolável. Durante a reunião, durante os louvores, ele tinha marcado para segunda-feira a cesárea, que já tinha 6 meses. Durante os louvores, ela chamou a irmã e falou assim: põe a mão aqui na minha barriga, e colocou. A criança tinha voltado a mexer. No meio dos louvores, a criança ressuscitou no ventre dela, porque o calor do corpo ressuscita. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor a todos. Família, um projeto de Deus.